presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, no último sábado, milhares de pessoas, de brasileiros, vindos de todas as partes, de todos os estados e muitas cidades brasileiras, chegaram a Brasília na esperança de construir um novo partido político que possa verbalizar as aspirações do povo desse país. Está nascendo o Podemos, um partido que recebe o registro do PTN, o PTN cede o seu registro para o nascimento do Podemos, que tem a pretensão de fazer a leitura correta do que se passa nesse país. Eu confesso, senhor presidente, senhores senadores, que certamente, como muitos, vivo também a angústia de buscar contribuir da melhor forma possível para mudar esse país para melhor. E nos defrontamos com um quadro de desesperança, já que as instituições públicas, especialmente os partidos políticos e os políticos de forma geral, decepcionaram o povo desse país. Especialmente na esteira da Operação Lava Jato, temos partidos destruídos, considerados até por alguns procuradores organizações criminosas ou lavanderia de dinheiro sujo. É uma realidade que não pode ser ignorada. Aos que discordam, e democraticamente há que se respeitar a discordância, mas não há como não relevar a hipótese de que a sociedade brasileira desacredita de forma absoluta dos partidos políticos como instituições capazes de repercutir as aspirações nacionais. A frustração é enorme. Multidões foram às ruas do Brasil a partir de 2013 para assinar um manifesto de indignação e de protesto, especialmente diante dos escândalos de corrupção que assaltaram esta nação. O Brasil se tornou uma nação em movimento, exigindo mudança. E a mudança começou exatamente pela população nas ruas do país. Embalados por esse movimento popular histórico, a mudança alcançou instituições essenciais no Estado de Direito Democrático, como a Polícia Federal, o Ministério Público, e há que se considerar também boa parcela do Poder Judiciário do Brasil. Instituições que reabilitaram-se sobre os escombros da descrença que se generalizou, reabilitando também as nossas esperanças de uma sociedade mais justa, solidária e cristã. Os ventos da mudança, no entanto, senhor presidente, não chegaram à política, mas chegarão certamente. Porque ou nós políticos mudamos, ou seremos atropelados por esse sentimento irresistível de mudança que hoje habita a alma do povo brasileiro. Mudança da cultura política, do comportamento e também desse sistema promíscuo de governança, que é a usina dos escândalos de corrupção,
a matriz dos governos corruptos e incompetentes. Este modelo de governança que instituiu o balcão de negócios como método, o aparelhamento do Estado como consequência e o loteamento de cargos como caminho para a retribuição no campo da cooptação política fisiológica que se desmoralizou, abrindo as portas do poder público para a corrupção no Brasil, possibilitando este assalto sem precedentes aos cofres públicos da nação. E esta prática corrupta de governar, com a relação promíscua entre os poderes, possibilitou que esse país viesse a viver uma das maiores crises da sua história, para não afirmar que esta é a maior crise da nossa história. Porque o legado deste balcão de negócios é uma dívida pública gigantesca, que chega já a 70% do produto interno bruto, que foi alimentada pela farsa de uma política econômica que pretendia passar a ideia de um país em desenvolvimento, lançando mão de bilhões do Tesouro Nacional, de bilhões de reais dos trabalhadores brasileiros, do FAT, do FGTS, do PIS/PASEP, para engordar os cofres do BNDES, que financiava os campeões nacionais, assim denominados, campeões nacionais da propina, se descobriu depois, e também nações ideologicamente próximas dos governantes, alimentando a corrupção internacional e, sobretudo, alimentando ditaduras corruptas e sanguinárias, ampliando a sua capacidade de resistir ao longo do tempo para preservar-se como instrumentos de dominação de populações sacrificadas pela injustiça, prepotência e mandonismo desbragado. Esse foi o sistema econômico que se implantou no país a partir da alteração por decreto do Estatuto do BNDES em 2007, pelo presidente Lula, que possibilitou o repasse desses recursos com taxas de juros subsidiadas à custa do esforço do povo brasileiro. Este é o legado para que JBS, por exemplo, pudesse comprar frigorífico nos Estados Unidos, lá gerando emprego. E a consequência é o legado de milhões de brasileiros desempregados aqui. Eu não ouso dizer o número dos desempregados, porque sei que o número divulgado pelo governo está aquém da realidade do dramático desemprego vigente no Brasil. O legado é o sofrimento de milhões de brasileiros. O legado desse sistema corrupto de governo, da consagração de forma absoluta da incompetência administrativa, é a existência de pais e mães, de filhos e netos, de viúvas e viúvos, vítimas da violência que assola o país, especialmente nos grandes centros urbanizados. O legado é a angústia, é o desespero de familiares que veem seus filhos indo embora, carregados pela doença e pela morte, no caos que se estabeleceu na saúde pública brasileira,
com milhares de seres humanos amontoados em corredores de hospitais, esperando pela assistência médica que não chega, porque antes, muitas vezes, chega a morte. Esse é o legado. Esse não é o nosso Brasil? Esse não é o Brasil que desejamos e merecemos? Nós queremos o nosso Brasil de volta. E teremos que arrancá-lo das mãos sujas dos que o assaltaram nos últimos anos. Os brasileiros haverão de arrancar, sim, o Brasil das mãos sujas dos que o assaltaram nos últimos anos. Esse é um país em movimento, à espera de reformas fundamentais. A reforma do sistema federativo, a reforma política, a reforma tributária, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma administrativa, mas não neste ambiente de incompetência, de corrupção e de descrédito generalizado que assola o governo brasileiro. Neste cenário, certamente, boas ideias poderão ser desperdiçadas, porque uma reforma de profundidade nesse regime presidencialista de força, tem que ser conduzida, comandada, liderada, articulada pelo presidente da República. E hoje temos um presidente da República que, pelas denúncias assacadas contra ele, se tornou uma espécie de cadáver político insepulto. Como conduzir um processo de reformas desta importância, desta magnitude, nesse cenário de descrédito? São reformas fundamentais para o Brasil. Esse país haverá de exigi-las, se não agora, depois das eleições. E que o povo brasileiro tenha a felicidade de eleger um presidente mudancista capaz de assumir a responsabilidade da mudança real, com ousadia e competência, capacidade de se comunicar com a sociedade para convencê-la que há propostas que podem ser assumidas pelo povo brasileiro, independentemente do balcão de negócios, colocá-las no campo da negociata, no campo da barganha, do toma lá, dá cá, junto ao Parlamento brasileiro, porque nós sabemos, o Congresso Nacional não rema contra a correnteza, propostas inteligentes, respaldadas por um governo com credibilidade, certamente obterão apoio popular e, como consequência, também o apoio do Poder Legislativo. As reformas virão. O Brasil não é o país do fracasso. Não foi o Brasil que fracassou. Os brasileiros não são fracassados. Não foram os brasileiros que fracassaram. Quem fracassou foi o governo. Os que fracassaram foram os governantes. Ao contrário, o povo desse país não tolera o fracasso. Repudia o fracasso. É preciso acreditar na força desta nação e não jogar a toalha diante das dificuldades. Mas nós sabemos, há aí um imenso oceano de mazelas e dificuldades. Sem reformas e sem mudança, mergulharemos nas águas sujas do fracasso. É hora de convocar, é hora de fazer um apelo a todos os brasileiros de bem,
Nesses tempos difíceis, temos que aprender a andar em caminhos difíceis de andar. Temos que aprender a viver a fé dos que a perderam na estrada da desesperança. Viver a fé em Deus, viver a fé no trabalho, a fé na nossa força, nos nossos ideais, a fé no presente e no futuro desse país. Precisamos aprender a acordar a esperança adormecida e unir-nos para abrirmos amplas avenidas na direção de um futuro onde os caminhos difíceis de caminhar serão transformados em fascinantes caminhos de solidariedade, de trabalho, de democracia, de liberdade, de cidadania e de justiça social. Precisamos aprender a nos unir para alcançarmos os fascinantes caminhos de uma nação próspera, solidária e cristã. Quero agradecer ao final, senhor presidente, aqueles que vieram de longe, repito, carregando seus sonhos e as suas esperanças na construção de um Brasil melhor, e empolgaram o Centro de Convenções Ulisses Guimarães. A propósito, é bom lembrar o que dizia Ulisses Guimarães: brasileiros dos campos e das cidades, brotando como erva bendita e enchendo as praças públicas de sonhos e esperanças de um futuro melhor. Ulisses Guimarães dizia, ao dar a largada à campanha das diretas na boca maldita do meu amigo Paulo Gomes, que aqui se encontra, lá em Curitiba. A largada bem-sucedida. A largada que, se não nos levou à eleição direta no primeiro momento, nos levou à Assembleia Nacional Constituinte e, posteriormente, sim, às eleições diretas para a presidência da República. Quando se chegou à Assembleia Nacional Constituinte e depois as eleições diretas, no reencontro da nação com a democracia, certamente estávamos alcançando o objetivo plantado inicialmente na campanha monumental e histórica por eleições diretas nesse país. Nos lembramos de Ulisses Guimarães exatamente porque estamos vivendo um momento em que é preciso dizer: venham de todas as partes, dos campos e das cidades, e conosco carreguemos os nossos sonhos e as esperanças, porque já nos roubaram demais. Não vamos permitir que nos roubem sonhos e esperanças na construção de um Brasil melhor. Muito obrigado, senhor presidente. E o agradecimento àqueles que vieram a Brasília no sábado para a inauguração do Podemos, que nós esperamos possa repercutir as aspirações do povo brasileiro na sua construção, na sua existência, no seu dia a dia até o futuro. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Álvaro Dias. Excelência, me permite, senhor presidente, palavra pela ordem, rapidamente, que eu gostaria, senador Paulo, de passar, eu já fiz meu pronunciamento, mas eu gostaria, se possível, de solicitar a inserção nos anais dessa casa de um discurso que faria sobre o Dia do Orgulho Autista, que foi comemorado no último dia 18 de junho. 18 de junho. Com a permissão do senador Alcir Guais, que estava... E apenas dizer, senadora Circe, Vossa Excelência me permite, ao próximo orador,
que essa foi uma data especial, e eu queria aqui dizer que os direitos dos autistas foram conquistados com muita dificuldade no Congresso Nacional, a partir de lutas principalmente de seus familiares e de entidades. O acolhimento, como sabemos, é necessário em todos os lugares de convívio social, seja em casa ou nas ruas, no comércio ou nos ambientes educacionais e de lazer, para que toda a sociedade assuma esse compromisso de tratar o autista como um ser humano capaz. Eu aqui, dando como líder esse pronunciamento, quero fazer homenagem a todos. Eu sei que são muitos os parlamentares que lutam pelo direito dos autistas, e homenageio todos através de duas grandes figuras, que é o senador Romário e o senador Lindbergh Farias, que sem dúvida nenhuma tem sido um dos mais lutadores em defesa dos autistas em nosso país. Muito obrigada. Obrigada, senadora Cir. Essa homenagem, inclusive, se estende principalmente aos familiares que têm, vamos dizer, um autista dentro de casa, tem realmente uma dificuldade maior em tratar dos seus filhos, da sua... Parabéns, senadora. Dando continuidade aos nossos oradores, está inscrito o senador Assir Gurkais, PDT de Rondônia. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente.